Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estudando bastante? Preparando para o Enem? Hoje nós vamos falar sobre vírus. É claro que a gente está vivendo uma pandemia e nós estamos respirando só Covid-19. Não se fala outra coisa além de coronavírus. E óbvio que a gente tem que falar, que a imprensa tem que falar, que a OMS tem que recomendar. Mas para o vestibular, Fabiano, e aí? Pode ser que os vírus caiam? Eu acredito que sim. Então nossa aula de hoje é sobre vírus, características gerais e sobre estrutura viral. Então, se liga aqui. Galera, olha só. Vírus. Primeiro, o que são vírus? O vírus, a origem da palavra vírus quer dizer veneno. E os vírus são seres vivos? Olha só, o vírus ele começa já ferindo um princípio da vida, que diz que todo ser vivo é formado por célula. Então nós vamos considerar que os vírus têm características de seres vivos e têm características de seres não vivos. Vamos deixar essa briga para quem estuda virologia e publica artigos. A gente, para o vestibular, quer saber o seguinte: quais são as características que os vírus têm? Então preste atenção. Primeira coisa, vírus são acelulares. Galerinha, então isso quer dizer que os vírus não possuem célula. Professor, nem procarionte, nada. Nem procarionte, nem eucarionte. Vírus não tem célula. Beleza? Os vírus, eles têm uma partícula proteica, um capsídeo proteico, e lá dentro tem DNA ou RNA. Olha só, nunca os dois ao mesmo tempo. Ou tem DNA ou tem RNA. Beleza? Os vírus sofrem mutação. Galera, essa é a explicação, por exemplo, por que todo ano a gente tem que tomar vacina contra a gripe. Eu, por exemplo, por ser grupo de risco, porque ser professor e lidar com muita gente, todos os anos eu tenho essa preocupação. Começou o calendário de vacinação, eu vou lá e tomo a minha vacina contra o vírus influenza. E isso é muito importante. Por quê? Porque o vírus influenza é altamente mutante. Os vírus sofrem mutação. Todos os vírus sofrem muita mutação? Não, galera, não, né? Alguns vírus sofrem mais mutações que outros. No caso do influenza, a gente tem que atualizar essa vacina todos os anos, tá? Porque é um vírus altamente mutante. Específicos. Galera, isso aqui é uma característica que o vírus tem para ele fazer sua infecção. Os vírus são específicos. Isso quer dizer que vírus ataca bactéria, mas vírus de bactéria só ataca bactéria. Vírus que ataca fungo, que ataca planta, que ataca animal. Até dentro de uma mesma espécie, existe especificidades dos vírus. Como assim, professor? Olha só, vou dar dois exemplos para vocês. O vírus da gripe, ele vai entrar pelas vias aéreas, né? Então, existem proteínas que são proteínas ligantes do vírus da gripe, que vai ter afinidade com as nossas vias aéreas, é por onde que ele entra. Agora, se eu considerar, por exemplo, o vírus da AIDS, gente, o vírus da AIDS, ele não vai pegar em mim, por exemplo, se ele entrar em contato com a minha pele, né? Ele tem afinidade por linfócitos T do tipo CD4. Então os vírus são altamente específicos, eles têm proteínas ligantes e as células que os vírus vão parasitar têm receptores. Então são seres parasitas e altamente específicos, beleza? Agora vamos lá, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Galerinha, preste atenção aqui. Os vírus não têm outra saída. Eles têm que parasitar. E esse parasitismo é dentro da célula. A gente sabe que existem vários parasitas e que nem todos os parasitas eles estão dentro da célula, não. No caso dos vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que eles conseguem entrar na célula, reproduzir, mas isso ele só faz dentro da célula. Então são parasitas intracelulares obrigatórios. Vírus são ultramicroscópicos. A gente não consegue visualizar o vírus ao microscópio óptico. A gente só consegue visualizar o vírus ao microscópio eletrônico, que é um microscópio muito mais potente, que não é esse microscópio comum que a gente vê por aí, não, nas faculdades, por exemplo, ou em laboratórios comuns, não. Tá bom? Agora eu falei para vocês que nossa aula também seria sobre estrutura de vírus. Como assim estrutura de vírus? Ó, aqui eu tenho dois vírus para vocês. Esse de cá é um vírus que ataca a bactéria, chamado de vírus bacteriófago. Esse daqui é o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana.
Esse vírus aqui, todo vírus, ele vai ter uma cápsula proteica, então isso aqui é uma cápsula proteica que nós chamamos de capsídio, e aqui dentro um ácido nucleico, que nesse caso aqui do bacteriófago é um DNA. A imensa maioria dos bacteriófagos vão ter DNA, um ou outro vai aparecer RNA para vocês, tá? Esse vírus, ele é um vírus típico, ó, capsídio de proteína e aqui dentro o DNA. Quando o vírus, que a gente vai ver nas próximas aulas de reprodução viral, ele vai entrar numa célula, aqui ele tem proteína ligante para ligar na bactéria. Então, ó, capsídio de proteína e o ácido nucleico, que nesse caso é o DNA. Então, presta atenção aqui. Esse vírus aqui chamado de vírus HIV ou o famoso vírus da AIDS, esse vírus é um vírus envelopado. O que é um vírus envelopado? É aquele vírus que além do capsídio e do ácido nucleico, que no caso do HIV aqui, que é RNA, ele tem um envelope. Gente, envelope não é a ideia de ficar de fora, né? Você tem uma carta dentro do envelope, né, que fica lá de fora. E existe um envelope aqui, que esse envelope, ele tem formações de lipídio e de glicoproteínas. Então, aqui eu tenho um vírus envelopado, que é o caso do vírus que provoca a Covid-19. O vírus da Covid-19, eu vou falar mais na frente, a gente vai ter aula sobre isso, ele é um vírus envelopado. Aí tem uma proteína aqui, chamada de proteína spike, né? E é um vírusinho que tem um envelope, e o fato dele ter esse envelope, e esse envelope possuir lipídio na sua composição, é que a gente consegue se livrar desse vírus utilizando, por exemplo, álcool em gel e utilizando sabão. Beleza? Então não se esqueçam, os vírus podem ser envelopados e não envelopados. Precisa ficar decorando os envelopados e os não envelopados? Não. Pela estrutura, você olha para a prova e consegue resolver as questões. Beleza? Agora aqui desses que eu falei, HIV envelopado e o bacteriófago que ataca bactérias é um vírus não envelopado. Galerinha, por hoje é só. Nossa aula de hoje foi sobre estrutura viral e sobre características gerais dos vírus. Próximas aulas a gente fala sobre reprodução viral, ciclos reprodutivos. Até mais. Não se esqueçam, galera. Olha só, quem não está inscrito, se inscrevam no nosso canal. Pode mandar essa aula também para as pessoas assistirem, né? Não tem problema não, tá bom? E durante a pandemia a gente vai fazer mais vídeos com uma periodicidade maior. Valeu, até mais, um abraço.